Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Timão junto com a turma do Gazeta Esportiva. O Corinthians voltou aos treinos com Yuri e Memphis. Vamos acompanhar aí como foi e também a possível contratação de Biel. E hoje teve, sabe o que teve? Que voltou depois de uma semana de gripe, ele voltou e ele esteve lá para conferir a atividade. Bora assistir. O treino aberto de hoje revelou boas notícias para Dorival Júnior. Trabalho forte, puxado e intenso, como nesse desafio de 2 contra 2. Teve até susto quando o volante Charles, caído, precisou de atendimento. O importante é que o departamento médico está vazio na volta das férias de meio de ano. Praticamente nós não temos nenhum jogador no departamento médico, né? Então isso é importantíssimo. Com a competição em andamento é muito difícil, que são muitos jogos. O Corinthians volta a campo para valer, disputando 3 pontos, não no próximo domingo e sim no outro, dia 13 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Mas até lá precisa consertar, ajeitar muita coisa, dentro e fora das 4 linhas. Memphis Depay voltou com a corda toda. Recebeu direito de imagem atrasado. A premiação do Paulista fica para depois. Treinou com apetite nessa segundona. Rodrigo Garro é um caso à parte na questão física. Para sempre. As dores no joelho estão controladas, por enquanto. A lesão dele é uma lesão que com o tratamento ela não vai sumir. A gente controla, a gente dosa a carga, a gente dá força para a musculatura, a gente faz os preventivos para justamente deixar ele confortável, sem dor, para ele estar atuando e treinando. Quem não pertence mais ao bando de loucos é o Igor Coronado, que entrou em acordo com a diretoria do Corinthians e deu linha na pipa. Já o artilheiro da equipe, Yuri Alberto, pintou no gramado, trabalhou em separado, é verdade, nessa manhã. É a tal fase de transição. Lógico que cada atleta tem um organismo diferente, tem uma resposta diferente. E isso inclui o Yuri, é um atleta que se cuida, que vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições, mas posso garantir para vocês que o retorno dele vai ser antes do esperado. Mas dá para a gente cravar que ele volta antes do derby de oitavas de final, jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? O que eu vou frisar para você é que a gente tem profissionais bastante capacitados, investimos em estrutura e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri no jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Beleza, que legal, né? O Corinthians está tendo aí essa movimentação, vai ter jogo importante, depois a gente vai fazer uma cobertura completa do jogaço importante. Mas vamos falar, Garrafa? Não vamos falar? Vamos falar do Memphis também, vamos falar de toda a situação do Coringão. Fala, Garrafa. Então, quanto ao Memphis, é claro que ele tem o direito de fazer as exigências que estão em contrato. Ele e o Corinthians, mas ele e o Corinthians precisam estar alinhados se vai atrasar ou se uma nova data será feita. Acho que isso é importante para a sequência do trabalho, para não ficar coisa para trás. Porque a prioridade nesse momento tem que ser o Corinthians também. A boa notícia, o Yuri, que não é nenhuma novidade, ele já vinha fazendo esse trabalho de recuperação nas férias. Nossa, que o Yuri beleza. é muito comprometido, ele tinha praticamente tudo certo para ser convocado para a última data FIFA, mas aconteceu Contusão. da contusão e ele não vacilou nesse período, porque o Corinthians tem um jogo muito grande
logo na volta das atividades, na retomada, que é o confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, é um cara sério, torço demais pelo Yuri, desde lá de trás. Ótimo. Quando ele sofreu muitas críticas, deu a volta por cima, é peça importante. Se recuperou em tempo recorde, acho, hein? Já tinha sido assim numa outra lesão, Michele. Ele tem essa característica, mas se não é jogador que se empenha, jogador que leva a sério, que nem o Rafinha falando aí. Você viu, né, a declaração do Rafinha sobre férias? A gente estava querendo férias. Então quer dizer que ano que vem não vai ter Copa do Mundo? Né? Não vai querer disputar a Copa do Mundo? Não, tem que ser profissional. Então o Yuri entregou a parcela de sacrifício dele e a torcida é que ele esteja em campo contra o Palmeiras. Ótimas notícias para o Corinthians. É a determinação de Yuri que fez ele acelerar o seu processo de recuperação. Agora, o Dorival vai ter que armar o time para a sequência da temporada, Michele. O Memphis, isso é uma sensibilidade de boleiro. Tá. Acho que o Memphis com o Dorival, sei não. Eu também tô achando. Peraí, daqui a pouco o Miller continua falando mais dessa sensibilidade dele, porque boleiro entende de boleiro. É boi preto, conhece boi preto. Tem um, né? Opa, Você diga. acha mesmo? Então, ligeirinho assim. Você acha que não deu liga do Dorival com o Memphis? Ou é do Memphis com a falta de salário? Não, eu estou dizendo da minha sensibilidade. Não é uma informação, é uma sensibilidade de boleiro. Que eu acho que o Memphis, se ele não acelerar o seu jogo na dinâmica, com o Dorival ele não joga. Já pensou por ele no banco? Sábado rolou mais uma edição da... Bem, Biel no Corinthians, como é que tá essa história? Esse Biel que está sendo disputado por todo mundo, pode pintar no Coringão? O Corinthians e o Sporting conversaram pelo Biel. O Corinthians mandou uma oferta de empréstimo, assim como o Galo mandou, o Vasco mandou, o São Paulo também mandou. A gente está vendo a foto aí do Biel. É um jogador que não teve uma regularidade na temporada, então por isso é um jogador que está nessa lista aí de possíveis jogadores para negócio, né, do Sporting. E o Corinthians mudou um pouco a estratégia, né? Agora tenta comprar uma parte do jogador, uma porcentagem do jogador. Ontem eu conversei com uma fonte do Corinthians que me disse que não está ainda definido o modelo do negócio e que eles estão definindo, mas que a conversa com o Sporting já é outra, já é de uma venda, né? De uma compra, né? De uma aquisição do jogador. Só que a gente sabe que o Corinthians passa por seríssimos problemas financeiros. Eu entendo, e assim, no meu sentimento, tá? É mais sentimento de quem está na apuração do que propriamente informação. O Corinthians está tratando a coisa como difícil, distante, porque o Sporting quer 7 milhões de euros pelo jogador, né? Quer recuperar aí um investimento. E o Corinthians não teria, obviamente, 7 milhões para pagar pelo Biel agora. Então, tentar ter parte do jogador, uma porcentagem. Surgiu uma pergunta. Toda hora eu acho que o PVC está me chamando, mas acho que tem alguém... É o áudio. Onde você está, PVC? Você está no hall do hotel, é isso? Eu estou no saguão do hotel, tenho feito sempre daqui, porque o quarto fica meio bagunçado e ocupado, então estou por aqui. Você bagunça o quarto, PVC? Deixa a Adriano ouvir isso. Não, eu estava dividindo. Outros clubes brasileiros estão na disputa pela contratação de Biel, atacante do Sporting, com propostas de empréstimo para uma temporada, sendo o Corinthians um deles. O Atlético Mineiro e São Paulo, Vasco, também estão na disputa pela contratação do jogador. Enquanto os primeiros já apresentaram propostas de empréstimo até junho de 2026, o Timão se destaca por buscar um acerto definitivo com o clube português. A situação segue indefinida, com os clubes aguardando uma resposta do Sporting, que deve se posicionar antes do fim do Mundial de Clubes. O Sporting pede 7 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais, pelos 100% dos direitos econômicos de Biel. No entanto, o Corinthians está buscando adquirir apenas uma parte desses direitos, ajustando sua estratégia para reduzir o valor da negociação. O clube paulista trabalha para encontrar uma solução que viabilize a contratação do atacante dentro das suas possibilidades financeiras. Biel foi contratado pelo Sporting no início de 2025 em uma transferência que movimentou 8 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais 2 milhões de euros, dependendo de metas esportivas atingidas. No entanto, sua adaptação ao futebol português
não foi como esperado. O jogador de 24 anos não conquistou espaço no time e fez apenas 7 aparições em jogos oficiais. Sua saída do Bahia, onde se tornou a maior venda da história do clube, gerou grandes expectativas, mas o desempenho no Sporting não correspondeu. Atualmente, Biel segue com um contrato válido até junho de 2029 com os Leões, que ainda apostam em seu potencial, apesar de sua curta passagem até agora. Biel iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Fluminense, onde deu seus primeiros passos no cenário profissional. Após uma passagem breve pelo Grêmio por empréstimo, o atacante foi transferido para o Bahia, onde finalmente começou a brilhar e a chamar a atenção pelo desempenho em campo. Seu destaque no tricolor baiano o colocou no radar de clubes internacionais e no ano passado o jogador atraiu o interesse da MLS. O Atlanta United chegou a fazer uma proposta significativa de 45 milhões para contratá-lo, mas o Bahia optou por recusá-la, acreditando no potencial do jogador e na possibilidade de uma venda ainda mais lucrativa no futuro.